Por que confessar? Por que eu devo falar do meu pecado para outro? Só para Deus já não seria o suficiente? Qual que é a importância de confessar a minha tentação ou o meu pecado para outra pessoa? Hoje a gente vai falar um pouco sobre confessar uns aos outros e quão poderosa é essa atitude, essa decisão na vida daquele que crê. Primeiro a gente entende que nós devemos confessar ao Senhor. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando a gente confessa a Deus, nós somos perdoados e purificados desde que haja o arrependimento, né? Só que se a gente não confessa e a gente guarda aquilo para nós, isso é um grande problema porque a gente acaba deixando as trevas dominar sobre nós, né? A gente não traz luz àquilo que está escuro. Então, o confessar é você se rasgar, é você abrir mão do orgulho, é você abrir mão de achar que estava certo, é você abrir mão do seu conhecimento e falar: eu errei, eu estava errado e eu não quero continuar errando. Porque quando a gente confessa, a gente desce um degrau, né? A gente é igual o pecador, o fariseu e o publicano, né? Enquanto um falava: "Nossa, mas eu jejuo, eu dou dízimo, eu não sei o quê", o outro falava: "Senhor, eu sou um pecador, Senhor, tem misericórdia de mim". Quem foi que alcançou a graça? Aquele que se humilhou diante do Senhor. Então, confessar é de fato necessário. É preciso que quando a gente cai, a gente confesse a Deus. Eu sei que às vezes é difícil e vergonhoso, porque às vezes a gente pensa assim: nossa, eu errei, errei feio, né? Mas o nosso sistema, o nosso orgulho, nossa natureza, ela fala: não, mas você errou porque tem algum motivo, né? É aquela fulano também, quem que não ia errar? Ah, mas o outro, mas aí até, né? A gente é cheio de dar desculpa. E quem é bom em dar desculpa é ruim em arrependimento. A verdade é essa. Então, veja bem Saul. Saul, quando ele não cumpre o que Deus falou, ele começa a se justificar. Não, mas eu peguei aquilo ali que era para o Senhor, eu ia usar para sua obra, era para ti. Só que não era aquilo que Deus pediu. E Saul, em vez de reconhecer e se arrepender, ele começa a justificar. E isso é tão grave, porque o pecado de Saul, ele em tese foi menor que o de Davi, né? Tinha o rei Saul, que aí depois Deus o rejeita e aí Davi é ungido rei. Saul, ele desobedeceu o Senhor, só que ele deu justificativa. Davi também desobedeceu o Senhor. Davi ele comete um adultério com Betseba. O que, ao meu ver, né, aos meus olhos, se for comparar peso de pecado, o de Davi era pior, porque ele também cometeu um assassinato. Só que Davi ele reconhece. Davi ele cai diante do Senhor, ele confessa, ele fala: Senhor, nossa, como eu errei, Senhor. Como eu errei. Quando Davi cai em si e percebe o tamanho do seu erro, ele não dá desculpa e ele fala: Senhor, não retira de mim tua presença, não retira de mim o teu Espírito Santo. Ele já reconhece que o mais precioso que ele poderia perder era a presença do Senhor. Ainda que ele perdesse reino, ainda que ele perdesse dinheiro, mulheres, poder, tudo aquilo, ele não estava nem aí, ele só não queria perder a presença de Deus. E isso me ensina que confessar os pecados às vezes vai fazer com que eu perca ou que eu possa perder algumas vantagens, mas vai fazer com que eu esteja mais próximo do Senhor. E aí eu tenho que escolher. E eu quero sempre escolher estar mais perto do Senhor, estar mais perto da presença de Deus, ainda que eu tenha que perder algumas coisas por conta de erros meus. Então, o confessar, às vezes a gente fica com medo de confessar, e eu vejo isso muito em, às vezes, igrejas que são um pouco mais fechadas, cujo pastor ele tem algum segredo, ou não só pastor, algum irmão, tem algum irmão da liderança, tem algum segredo, algum pecado oculto, e aí ele fica com medo de confessar, porque tá com medo de perder aquele cargo, aquela posição que ele tem na igreja. Ele fala: não, mas se eu falar isso, aí eu tô ferrado aqui, vão me tirar daqui. Só que aí, o que isso gera? Uma vida de segredo com Satanás. Porque
tudo que você não confessa a Deus e a um irmão de confiança, que tenha mais fé que você, de preferência, tudo que você não confessa, você cria um segredo com Satanás, você cria uma vida oculta. E o quão difícil é sair disso. Muitos só saem, né, entre aspas, quando são descobertos, quando são pegos no flagra, né? E aí, às vezes, já é tarde demais, o pecado já foi totalmente consumado, o estrago já está feito. E aí é claro que há arrependimento, né? Há lugar de arrependimento para aqueles que tiverem o coração quebrantado. Mas não precisa chegar a isso. Não precisa viver uma vida em oculta. O Senhor, ele fala, Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, Tiago, quando está falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala, gente, confessa um ao outro. Mas por quê? Porque é só para fofocar? Não, para que haja cura. Então, quando a gente confessa a um irmão, a gente não está sozinho. É claro que é para confessar para um irmão que é mais maduro que você, que tem mais sabedoria. Porque se você confessar para alguém imaturo, vai virar fofoca, né? Aí você fala aqui, daqui a pouco todo mundo aqui já está sabendo. Então você vai primeiro confessar a Deus e vai pedir sabedoria. Fala, Senhor, me mostra um irmão que eu possa conversar sobre isso, eu não quero passar por isso sozinho, se você não souber. Ou você vai falar com o seu pastor, com algum irmão mais velho, vai falar com alguém que você confie, né? Com alguém que possa de fato te ajudar e não te causar mais problemas. E aí ele termina falando, muito pode a eficácia da oração, né? Muito poder tem a oração do justo. E uma coisa que eu tenho aprendido ao longo do tempo é que quem confessa a tentação dificilmente vai confessar o pecado. Veja bem, a tentação, ela não é pecado. A gente não pode impedir um passarinho de voar na nossa frente, mas a gente pode impedir ele de pousar na nossa cabeça e fazer um ninho. Então, a tentação, ela é o passarinho voando aqui. Às vezes você não está procurando, às vezes você está aqui e a tentação vem, né? Só que aí, quando você cede a ela, você já deixou o passarinho fazer ninho, né? Aí isso sim é responsabilidade nossa. A tentação, ela não é pecado. Ela precede, e aí se você cai na tentação, aí você sucumbiu ao pecado. E a gente sabe que o salário do pecado é a morte, né? Então a gente já tem que correr para Deus. Por isso que Tiago fala, confesse uns aos outros para que haja cura. E João fala, confesse a Deus para que ele perdoe, né, e purifique de toda iniquidade. Mas pelo amor de Deus, não guarde isso para si, não guarde em segredo, né? Porque senão isso vai te fazer ter segredos com Satanás, vai ter você viver ali uma parte da vida nas trevas. E na verdade, a gente tem que trazer luz para aquilo que é trevas. Então, se eu tenho um segredo aqui, uma vida oculta aqui, eu tô totalmente errado, porque isso uma hora vai aumentar e uma hora a gente vai ser descoberto, uma hora o que está em oculto vai ser revelado e aí pode ser muito pior. E o pior não é nem o constrangimento, acredite, o pior é que você vai estar longe da vontade de Deus, você vai estar longe do Senhor porque você aceitou a andar com, né, ali com Satanás, um segredinho seu e dele. Então eu te chamo hoje para confessar primeiramente ao Senhor e depois para um amigo de fé, né? Não para um descrente, mas para um que você saiba que é uma pessoa séria do Senhor e peça para orar com você por isso. Porque em nome de Jesus, né? A palavra ela é eficácia e ela tem poder. Então, se a gente confessa a Deus, nós somos perdoados, somos purificados. E a gente confessa uns aos outros para que nós sejamos curados, para que nós sejamos mais libertos desse maldito problema que é o pecado, né? E muitas das vezes isso vai e pode te custar algo, mas saiba que nada é mais importante que a sua salvação, nada é mais importante que a sua vida com Deus. Ainda que você tenha que perder alguns benefícios, ainda que você tenha que perder algumas regalias, mas não deixe de andar certo com o Senhor, porque isso tem mais valor que qualquer outra coisa. E ore a Deus, né? Eu vejo às vezes casais tendo problemas
de tentação e fala, nossa, mas será que eu devo ou não devo falar com a minha esposa? Ora a Deus. Primeiro, confesse a Deus, peça ajuda a um irmão e aí o irmão vai te direcionar sobre como falar. Eu sou a favor de falar. Se houve uma traição, se houve alguma coisa, eu sou a favor de conversar com o cônjuge, mas é com sabedoria também, não é chegar e falar, porque às vezes a outra pessoa ainda não está preparada para ouvir do jeito que você vai falar. Então você vai orar a Deus, vai chamar um irmão, você vai ter sabedoria e saber que ainda mais importante que o seu cônjuge é a sua vida com Deus. Deus te abençoe.